Hola amigos, como estão? Sejam bem-vindos a mais uma história do nosso canal. Desde já agradeço muito por vossos comentários, por vossa amistade, por assistir nosso canal e as histórias que eu vou publicando todas as semanas em meu canal. Para os que já me acompanham há muito, ou pelo menos desde que temos o canal, eu todas as semanas publico 2 histórias em espanhol e 2 em português. Lunes e viernes é em espanhol e miércoles e sábados em português. Os pido para compartilhar as histórias, para assistir até ao final. São histórias de amor, de desamor, que nos dão uma perspectiva de vida amorosa de outras parejas e que por vezes nós outros podemos de alguma forma identificar-nos com as histórias ou pelo menos conhecermos alguém que tenha uma situação similar. Os pido para dar like, compartilhar. Se tem alguma história para ou que conozcam ou que queiram enviar-me, há um correio acá abaixo para vocês enviar as histórias. Os pido para enviar e nós hacemos uma outra história, cambiando nomes, locais, cidades, etc., de forma a dar-lhe a devida, deixá-lo anónimo e dar-lhe a devida importância à história para publicar em um outro futuro, ou melhor, em um outro episódio, uma outra história mais tarde. Hoje em dia os trago uma história de Emília. Ela é de Tijuana, Baja Califórnia. Para quem não conhece, é México. Olá México. Me encantam os mexicanos, como sabem, sou um fanático pelos mexicanos, pela cultura mexicana. Então, a história é de Emília e ela disse, e o título é Voy a conquistar mi ex. Já? Vamos chamar el banner, por mientras, beber um vaso de água e já volvemos para a história. Até já. Olá amigos, sem mais rodeios, vamos para a história. A história, conforme eu falava antes na introdução da história. A história hoje em dia é de Emília. Ela tem 29 anos, vive em Tijuana, Baja Califórnia, México, já? E o título é Voy a conquistar mi ex. Então, vamos à história, já? Vamos prestar atenção porque é super interessante. Olá, sou Emília, vivo em Tijuana e os conto minha história. Quando vi a Luís por primeira vez a meus 20 anos, sabia que com ele me ia a casar. Nos conhecemos em uma festa da universidade e justo esse dia me despertei com a sensação de que algo importante ia a passar em minha vida. Tem no sexto sentido, será? Ele estava em seu último ano de engenharia e eu em el segundo de odontologia. Nos bastaram um par de palavras para enamorar-nos. Foi meu primeiro e único amor. Tivemos uma relação super sana, com muita química e muito cúmplice. Nos encantava hacer panoramas juntos e teníamos a tradição de viajar para todas as celebrações de Año Nuevo hasta donde nos alcançara a plata. Claro, como toda a vida de estudante, a plata é super corta, certo? Nossos amigos pensavam que íamos a estar juntos para sempre, pero éramos como uns viejos chicos que pareciam levar toda a vida juntos. Assim estivemos durante 4 anos, hasta que Luís decidiu deixar o estudo de engenharia de onde trabalhava para formar uma empresa familiar e ir-se a viver solo. Eu lo apoiei em todo o processo, pero houve um momento em ele que colapsou e cambiou totalmente. Já não era o mesmo de antes, algo estava passando em ele e senti que andava desganado. Não sei o que passava. Já não era o mesmo de antes. Algo o estava desgastando. Haviam passado muitas coisas em sua vida em muito pouco tempo e ele não dava abasto. Creio que logo que colapsou, fui passar ao mundo adulto sem ter todos os conhecimentos, as ferramentas e os recursos para fazê-lo. Amigos, isso é verdade. Quando nós outros passamos de lá niñez a adulto e não passamos essa fase ou uma fase muito curta da adolescência, quando passamos lá a vida real, por assim dizer, lá a vida de adulto, por vezes é o choque.
És demasiado e há pessoas que não aguentam e colapsam. Pode ser esse o que é passado com o Luís. Bueno, seguimos. Intentei de todo para ajudá-lo. Queria vê-lo feliz e ativado. Sin embargo, não havia maneira. Como não tinha ganas de fazer nada, descuidou um montão de nossa relação. E isso me hizo dudar sobre lo nuestro. Estávamos em etapas muito diferentes. A mim me quedava muito pouco tempo para egressar e queria viajar, fazer outro tipo de coisas. Ademais, senti que o próximo passo era casar-nos. E me dava medo que se lhe pedisse, bajo esse contexto, ele me rechaçara. Não me projetava com ele em esse estado, tão apagado, tão sem chama, e em essa etapa de dá igual. Passaram os meses, não houve nenhum câmbio de sua parte e depois de tentar-lo 1000 vezes, decidi terminar. Pensei que ele estava em outra e que não se atrevia a dar o passo para dar fim a nossa relação. Que minha decisão lo iba a aliviar, pero me equivoquei totalmente. Se lo tomou super mal, quedou destroçado e me disse que não queria saber nada mais de mim. E assim fui. Cada um hizo sua vida por 6 meses sem saber nada um do outro. Foi um choque para ela porque não contava com esta sua atitude. Seguimos. Me acuerdo que em esse período me barrei essa aplicação llama Rojita, el Tinder, certo? Não era que quisera conhecer alguém, pero estava aburrida e reconheço que andava com a filosofia de viver a vida. Luís havia sido meu primeiro e único novio e senti que devia aproveitar a solteria. Salí com uma pessoa e foi um desastre. Me levou na praça e me tuvo durante horas contando-me sobre suas relações amorosas. Esse foi em el ano 2014. E me enumerou todas as suas experiências desde 2004. 10 anos de relações. Putz, devia ser um drama, não era? Devia ser um drama. Pero, bueno, seguimos. Quando por fim chegou o meu turno de falar, me di conta que estava perdendo o tempo e que havia sido uma tonteria terminar com Luís. Me dei conta de quanto me gostava Luís. Entendi que todavia seguia enamorada dele e lhe pedi a minha cita que me deixara em sua casa, a casa do Luís, já? Claro que não lhe tinha dito que era a casa de minha ex. Cheguei, muito acelerada, toquei o timbre de seu departamento e ele me abriu a porta e lhe di imediatamente um beijo. Creio que nem sequer alcançou a dar-se conta de que era jogo quando me apartou. Me disse que não tinha tempo para conversar porque ia sair. Isso para mim foi o melhor, porque me dei conta que havia cambiado, que estava motivado, activando-se. Sin embargo, seu rechaço hacia mim foi absoluto. Bueno, passou. Ela lo pediu, certo? Ela lo generou essa decisão, então a hora estava pagando, como se habla cá em Chile, estava pagando el pato. Continuamos. Depois desse episódio, me barrou na pena enorme e estuve muito caída e triste. Me havia arrependido de minha decisão, pero sentia que quizás já não havia volta atrás. Fui aí, em meio dessa tristeza que havia tomado conta de mim, que decidi comprar um passagem à Europa. E se somaram 2 amigas minhas. 3. Fomos de passeio. Quando levávamos como 2 semanas viajando, me roubaram quase todo. Me quedei sem um único peso, sem meus documentos, me quedei sem nada. Me queria morrer e inconscientemente, em lá a primeira pessoa que pensei foi em Luís. Necessitava pedir ajuda e sabia que ele ia estar aí para mim. Se portou incrível e me hizo sentir muito protegida, muito segura. Me ajudou em todos os trâmites e isso me hizo reafirmar mais minhas ganas de devolver com ele. Todo esse carinho, dedicação e atenção hacia mim em esse minuto, algo hizo um clique em mim e tuve a certeza de que lo iba a recuperar. Tinha que pensar na forma de reconquistá-lo. E se me ocorria pedir matrimónio, pero tendria que ter um plano. E estava tão convencida de que pus um plano em marcha em esse mesmo viaje. Putz, la mujer, ou melhor, la mentalidade das mulheres há que ter cuidado. As senhoritas são peligrosas quando engendram um plano. Continuemos. Em Viena, capital da Áustria, mandei a ser um pequeno cartel que dizia: "Te queres casar comigo?" E me saquei na foto sustentando-o em los lugares mais emblemáticos da Europa, la Plaza de San Marcos em Venécia, el Coliseu de Roma, la Torre Eiffel em Paris, la Plaza de la Ciudad Vieja em Praga,
etc. El viaje de um vuelco e todas nós outras estávamos enfocadas em recuperar a mi ex. Ou melhor, eu em recuperar e minhas amigas em ajudar-me a recuperar. A ideia foi unir todas as imagens em um vídeo e mostrar-las apenas lo vira. Minhas amigas eram as fotógrafas e era muito divertido, porque como estava tão exposta, todos os turistas opinavam nesse minuto que me viam com el cartel. Alguns aplaudiam, outros me suplicavam para que não me casaram. E é o último dia, em Madrid, minhas amigas me organizaram uma despedida de solteira. Fomos a um bar, de bar em bar. Recorrimos toda a noite, todos os bares que haviam abertos. Eu dizia a todo o mundo, me vou a casar. Foi muito chistoso, pero em meu interior sentia esse frio de medo del rechazo. Bueno, nada mais que fazer, há que tentar. Quem não arrisca, não lo gana. E é verdade, certo? Há que arriscar. Ao dia seguinte, cheguei a México e Luís me estava esperando em el aeroporto, de surpresa, com um ramo de flores. Eu estava vuelta louca, muito nerviosa. Me acuerdo que el saludo foi muito incómodo. Me levou a minha casa e lhe disse que nos juntaríamos depois porque tinha um montão de coisas por fazer. Era uma excusa para poder arreglar-me. Estava exausta e tinha que estar perfeita para o grande dia. Quando se isso de noite, fui a seu departamento e havia um cartel em sua porta que salia escrito Bem-vinda. Havia preparado todo para que cozináramos juntos uma paella, minha comida preferida. Reconozco que ao princípio foi meio incômodo, porque teníamos muitas coisas pendentes por hablar, pero para romper el gelo, disse que lhe queria mostrar as fotos del viaje que estavam em minha computadora. Lo abri, pus play e empiezou el vídeo com minha proposta. Lo mirei de reojo e vi como segundo a segundo sua cara empiezava a transformar-se. Aí entraram todos meus medos, minhas dúvidas e mais alguns que nem eu conhecia. Terminou o vídeo e me respondeu com um tarrante. Não. Me assustei. Aí nesse minuto explotei de llanto. Pero em el fundo sabia que corria o risco que me rechaçaram. Me explicou que tudo era muito rápido, que teníamos que seguir reconquistando-nos e que se bem estava enamorado de mim, queria ir limpando de a pouco as heridas. Decidimos volver a platicar e a ver como se davam as coisas mais adelante. Quando levávamos 3 meses juntos, lá a segunda vez, havíamos organizado uma comida em la casa de meus papás e quedamos em que nós outros levaríamos la champanhe. Em esse sábado por la manhã, quando me despertei, senti que algo distinto ia a passar. Não sei porquê, não sei quê. Salí para ir trabalhar e veio os pájaros cantando. Los árboles donde lentamente el verde se vai esfumando para dar passo a los amarillos. Los ocres, los rojos e los naranjos del outono. E para quando llegue el inverno, a maioria dos árvores já haverão perdido suas hojas. Algo mágico passava em minha cabeça, perseguia sem saber porquê. E que era isso que estava passando. Em esse dia, Luís me foi buscar à la clínica, logo de terminar meu turno. Amigos, recuerdo que ela era odontóloga, já? Se recuerdo que ela se licenciou, formou, seu título era odontóloga, por isso, la clínica, já. Seguimos. Algo mais passava em minha cabeça, pero sem saber porquê. Em esse dia, Luís me foi buscar à clínica e logo de terminar meu turno e depois passamos a seu departamento para ir buscar lá as botelhas. Me quedei esperando-lo abaixo em el auto, hasta que me chamou muito rido porque se lhe haviam arrebentado. Subi para ajudá-lo e me encontrei com o lugar repleto de velhas encendidas e pétalos de rosas por todas as partes. Romântico, Luís. Em la mesa de seu comedor estava nada mais, nada menos do que uma réplica de meu cartel com um enorme "Te queres casar comigo?" igualito ao meu, ou quase similar. Obviamente, lhe disse que sim e me fui sorrindo à comida de meus papás. E assim o volvi a reconquistar e volvemos a ser chamados entre amigos de Dueme, ou seja, dupla de Luís e Emília. Estamos felizes hasta um dia e todos os dias nos vamos descobrindo pouco a pouco e vamos reconquistando um ao outro. Bueno, amigos, a história de Emília hoje em dia é uma história que nem sempre dá certo. Ela se arriscou
E em realidade depois, provavelmente, Luís também se deu conta que seguia namorado de ela, pero recordemos que ela lhe rompeu o coração ao terminar a relação de eles, quando ele provavelmente mais necessitava a sua ajuda. Estava com esse turbilhão de ideias, de cambios em sua mente, como passou à vida real, à vida laboral, à responsabilidade de adulto. Pero há alguns que não perdonam ou que não se olvidam e outros que se dão conta que em realidade também toda a gente tem essa oportunidade de poder equivocar-se, e ela demonstrou ou mostrou que estava equivocada e por isso todo o seu esforço em envolver a reconquistar. Me encantou a tua história, Emília, te felicito por a tua felicidade, tua e Luís. E amigos, espero que vos haya encantado também a história. Espero que compartam em vossas redes sociais, com vossos amigos. E se têm algo que aportar, algo que comentar, por favor, me deixem cá vossos comentários. Deixem vosso like. Espero que também vos haya sentir felizes e reviver vossas histórias, porque cada um de nós outros tem esta própria história. Por lo tanto, os deixo com esta história. Hasta a próxima história, que será el próximo viernes. Próximo viernes tenderemos outra história aqui no canal, outra história em espanhol, que tal como sabem, eu tenho 2 histórias em português e 2 histórias em espanhol à semana, pero a próxima em espanhol será próximo viernes. Os deixo com a história. Sejam felizes. Um beijo. Disfrutem da vida. Já. Tchau. Tchau.